Bem, meus queridos amigos, podemos encerrar a lição número 9, uma lição que nos foi assim muito proveitosa, porque nos alertou sobre a questão da cobiça. Como podemos vencer a cobiça? Se a pessoa deseja as coisas através do olhar, a cobiça dos olhos, a cobiça da carne, a pessoa olha e a pessoa deseja e a pessoa quer. Até um pastor, ele escreveu, certa vez, numa meditação, que ele ficou muito constrangido com o que ele viu. Ele viu um homem bem vestido, com uma grande Bíblia debaixo do braço, indo para a sua igreja. Estava bem alinhado. Mas ao atravessar a rua, aquele homem viu uma moça de mini saia. E ele então virou o pescoço o mais que pôde e ficou olhando para aquela moça com visível olhar de desejo. Se não fosse um poste que estava à frente, ele assim teria continuado a olhar. Ele bateu a cara no poste fortemente, atravessando a rua, sem olhar para os carros que estavam passando. Ele passou, olhou e disse: aquela Bíblia está completamente deslocada na mão daquele homem. Não combina aquela Bíblia com aquele homem olhando para aquela mulher de forma assim desejável, desejando aquela mulher em todos os seus milímetros. Por isso é importante que nós pensemos nisso. Vencer a cobiça não é uma tarefa nossa. É uma tarefa conjugada com o Espírito Santo. Porque a pessoa tem que ser submissa, tem que submeter a sua vida à apreciação do Espírito Santo. E isso pouca gente consegue fazer. Porque a pessoa pensa: vou perder a minha liberdade pessoal. Por isso que o Espírito Santo não se manifesta e não faz tantas obras com as pessoas, porque as pessoas não permitem. Essa semana nós vimos algo impressionante sobre a cobiça. Até o apóstolo João, ao falar sobre a cobiça, em 1 João 2,16, o apóstolo João escreveu o seguinte: pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém de Deus, mas do mundo. Essa semana foi uma semana de um estudo que falou do perfil do bom mordomo de Deus. Esse perfil tem que ser aperfeiçoado. Só que sozinho não conseguiríamos. Precisamos da mão de Deus. Essa semana vimos que o pecado original aconteceu com Lúcifer no céu por causa da cobiça. Lúcifer cobiçou o trono de Deus, a posição de Deus, a adoração de Deus. Cobiçou a presença de Jesus, ou seja, cobiçou a posição de Jesus entre os anjos. Por isso, ele tentou fazer algo que não estava ao seu alcance e foi jogado na escuridão por causa da cobiça. Acã talvez fosse ou se tornou um dos grandes exemplos de cobiça. No momento da batalha de Jericó, ele percebeu no meio das coisas uma boa capa babilônica. E ele não teve nenhum receio. Entre mais de 1 milhão de pessoas, Acã foi o único que escondeu uma capa babilônica e também alguns pertences de prata e ouro. Tanto que o que Deus ordenou a Josué foi: tudo o que há de valor em Jericó, tragam para a casa do Senhor. Eram as primícias assim de uma vitória de Deus sobre Jericó, a cidade mais bem fortificada daquela época e daquela região. Por isso, tinha que ser dedicado a Deus. Acã roubou de Deus. E por isso, na hora que ele foi confrontado, e Josué disse: o que é que você fez? Mesmo nesse momento, diante da morte, Acã não teve nenhum pudor de dizer assim: quando eu vi uma boa capa babilônica. E os olhos dele devem ter brilhado. Ali mostrou que ele tinha assim cobiça no seu interior, no seu íntimo. Acabou perdendo a vida, acabou perdendo tudo, inclusive a família morreu junto com ele. Judas nem se fala. Judas teve assim uma oportunidade especial, porque era alguém especial, mas ele tinha um defeito muito grande. Judas era cobiçoso e sabia manipular seus desejos para que ninguém percebesse. Perdeu tudo também, e até a vida eterna. Que pena que Judas, que tinha tudo para ser um dos grandes nomes assim do evangelismo na igreja primitiva, sucumbiu diante da cobiça. A cobiça mostrou sua cabeça peçonhenta na história de Ananias e Safira, quando eles ofenderam o Espírito Santo com mentiras e retenção de valores. Que lástima, sofrer o juízo divino por causa da cobiça. Eles até pareciam sinceros, pareciam muito bem intencionados, mas perderam tudo porque fingiram ser o que não era. Morreram e nem puderam desfrutar daquilo que eles
tiraram, esconderam. Não é triste isso? A pessoa cobiça, pensa que vai desfrutar daquilo que escondeu, daquilo que está cobiçando e muitas vezes não desfruta, só estraga a vida. Para vencer a cobiça, a vontade tem que estar em submissão ao Senhor Jesus, pois Ele enviará o Espírito Santo para que nos ajude a dominar essa situação e vencer a cobiça e alcançar a vitória. Tentar cobiçar é algo que a maioria dos seres humanos conseguem fazer. O grande imperador Constantino tinha um general chamado Ablávio. Ablávio era muito cobiçoso, ele só queria juntar tesouro, queria enriquecer de qualquer maneira. Um dia Constantino estava com ele na praia e perguntou: meu caro general, quando é que vamos parar de tentar acumular tesouros? Ablávio olhou para o horizonte e disse: nunca, eu quero sempre mais e mais. Então o grande imperador Constantino fez um retângulo na areia e disse: Ablávio, olha o que é que nos resta nessa vida. Apenas uma cova fria, insensível. E nós não poderemos levar para cá nada do que nós acumulamos. E ele disse: quem sabe nós tenhamos que parar. Ablávio disse: nunca. Parece que o que Constantino falou foi uma profecia assim, tétrica para Ablávio. Numa das batalhas, Ablávio foi conquistado pelo inimigo, feito prisioneiro. Os inimigos dele cortaram ele em pedaços, deram para os cães comer, e nenhum pedaço sobrou para enterrar o grande cobiçoso do império de Constantino. Por isso, a cobiça, ela não eleva ninguém, ela só leva para baixo a pessoa. Oremos para que Deus nos abençoe e nos livre desse mal, a cobiça. Que o sábado seja abençoado, que a sexta-feira seja também uma bênção para você. Fique com Deus e até a próxima lição. Que o Senhor te abençoe. Amém.